Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiele Valverde e no Psicologando de hoje vamos falar sobre as emoções, os seus antecessores e sucessores. Mas antes, já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e para receber as notificações dos próximos papos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que possamos expandir esse exercício de refletir sobre a vida. Assista até o final, vem conferir comigo. O nosso diálogo de hoje partiu de uma sugestão deixada nos comentários pela Vanessa Perito, para a gente bater um papo relacionado ao retorno às aulas e a sua implicação. Vanessa, um forte abraço, um grande beijo, muito obrigada aí pela sua contribuição. Mas, para falar sobre esse assunto, eu achei pertinente colocar para vocês alguns aspectos importantes no funcionamento humano, mais propriamente das funções mentais e a inter-relação destas com o ambiente que a gente vive, esse ambiente aí que nos rodeia. E aí vocês devem ter se perguntado, mas o que é que esse negócio de função mental tem a ver com os dilemas atuais? Com os meus dilemas atuais, com os dilemas coletivos atuais e com essa polêmica aí da volta ou não às aulas. Hoje nós faremos uma reflexão aqui juntos para que vocês possam compreender melhor a sua rotina diária, que inegavelmente se relaciona com a totalidade dos fatos que coexistem nesse ambiente em que vivemos. Esses fatos podem ser aí concebidos como mutuamente interdependentes, ou seja, eles acontecem e eu percebo, eu ajo e o fato acontece. Isso é uma forma dinâmica e nunca estática, por mais que a gente se sinta parado no meio do processo. Ainda assim, existe um movimento. Isso significa que a gente pauta o nosso cotidiano na medida em que percebemos esse mundo externo conforme o nosso mundo interno sinaliza algumas coisas. E mesmo que você não perceba essas coisas, elas continuam acontecendo. É o que eu falei da dinâmica. O movimento desse universo, ele é constante, nunca estático. Isso já é um ponto pacífico. Mesmo que você se sinta estagnado, mesmo que você perceba que a sua vida está parada, que as coisas não fluem, você está inserido num contexto coletivo, na sociedade, numa comunidade. Então, mesmo que você se sinta parado, a coisa toda continua acontecendo. Então, é só ajustar alguns pontos e seguir novamente o barco. E se esses pontos estiverem demasiadamente conflitantes, te trazendo uma angústia que vai para além da possibilidade de racionalizar, de compreender e mudar os aspectos, procure um psicólogo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem as indicações aí como vocês podem me encontrar. Mas vamos lá. Bora psicologar comigo? Quando eu digo a coisa toda, eu esclareço aqui que dia e noite continua sendo dia e noite, minha gente. Dentro desse dia e noite, um universo de possibilidades acontecem. E para que você não permaneça um espectador da sua própria vida, é interessante que você conheça um pouco mais sobre os processos de percepção da realidade e as tomadas de decisão. Mas Josiele, como assim percepção da realidade? Tá um caos, existe uma pandemia acontecendo. E caso você assista esse vídeo em outros tempos, sempre há um caos na nossa vida. O caos é um processo para o retorno a uma essência. Lembra disso? Da importância dos desencontros?
falar em outros papos. Veja, afora esse cenário da pandemia e as consequentes diretrizes das políticas públicas, mais voltada aí à educação, que é o objetivo desse papo sugerido de hoje, tem todo um contexto da sua dinâmica individual. Não se trata aqui da gente concordar ou discordar dessa diretriz, caso seja efetivamente decretado. Porque, de certa forma, é uma decisão de política pública. Veja, política e não decisão dos políticos. Embora isso aí tenha algumas controvérsias, mas não nos cabe nessa reflexão de hoje. Ou seja, se for realmente decretado, vai ser determinado no âmbito coletivo, avaliando-se todo o cenário e as variáveis aí que o compõem. No entanto, eu ressalto que o coletivo, ele parte do individual. Logo, a maneira pela qual você conduz as suas decisões pessoais e o outro a maneira dele e assim sucessivamente, isso é o que dá forma para uma decisão coletiva. Ixi! Então, de novo, a sua decisão ela é impactada, mas ela também impacta. Ela é afetada, mas ela também afeta. Então lembra sobre os processos ali, percepção da realidade, tomadas de decisão. Será que o que você percebe nessa realidade é real de fato? Para falar sobre isso, eu proponho que você observe o caminho que você segue para decidir, com base em alguns pressupostos que a gente continua aqui na nossa reflexão. Vamos voltar lá nas funções mentais. Tem diversas teorias que falam sobre esse assunto, mas lembra, a proposta aqui desse canal não é teorizar a psicologia, e sim trazer para vocês alguns elementos que viabilizem uma vida melhor, uma vida mais equilibrada. Se necessário, sim, conhecer um pouco mais como funciona um processo terapêutico, se sentir à vontade, me contactar para esse auxílio. Mas aqui a linguagem vai ser mais acessível para você, tratando aí de funções mentais, categorizando em três cenários, aí, 3 esferas, mas por uma questão didática, tudo bem? Então nós temos cognição, afeto e volição. Josiele, para que eu preciso saber disso? Vamos lá. A cognição é responsável por conhecer o mundo. Então o meu cérebro, ele capta estímulos do ambiente, captou através dos meus 5 sentidos, lembra? Visão, olfato, paladar, tato. Captei esses estímulos. Entrou em contato aqui, eu vou organizar essa informação, eu vou reconhecer, eu vou sintonizar com o que eu já vivenciei, e a partir dessa reorganização do que eu captei, eu vou tomar algumas decisões, passa aí pelo meu julgamento e eu escolho entre uma coisa e outra. O afeto é aí a tendência que nós temos de situações, né, de emoções e sentimentos positivos ou negativos. Dentro dessa questão do afeto, eu gostaria de trazer um outro prisma para você. Falamos muito sobre o afeto num sentido de carinho, de amor, né, de aconchego, mas eu gostaria de trazer por um prisma sobre afetar e ser afetado. Dentro do afeto, existem aí as nossas emoções e os nossos sentimentos. Lembra que eles podem ser positivos ou negativos? Muito bem. A emoção, ela é um conjunto aí de reações emocionais, né, físicas. Então, a mão sua, o corpo treme, o coração acelera, eu sinto uma coisa esquisita percorrendo pelo meu corpo, parece uma eletricidade que vai acender ou apagar uma luz, enfim. Mas a emoção, ela tem essa intensidade bombástica. Já o sentimento, ele é
a adequação, de uma certa forma, consciente daquilo que a emoção me trouxe. Então, o afeto, ele pode representar algo agradável ou algo desagradável, com base nessa distorção que eu faço daquilo que o meu cérebro captou através dos sentidos, processou, meu corpo reagiu de uma forma boa ou ruim, eu senti e então eu fui afetado por esse estímulo. Dentro da emoção tem alguns componentes que vale ressaltar aqui para vocês. O componente cognitivo e avaliativo é o que faz com que eu efetivamente perceba esse estímulo, eu capte essa situação, esse evento que aconteceu aqui no meu mundo externo, se processa por aquilo que eu já experimentei. Às vezes, você experimentou uma sensação desagradável e aquilo fixou no seu funcionamento cognitivo de tal forma que cada vez que você ver aquilo, você já vai reagir da mesma forma. Mas será que o que você viu, o que você ouviu, foi realmente o que o outro fez ou falou? Já parou para pensar nisso? Que às vezes o que está errado não é a situação do mundo, mas sim como eu vejo a situação no mundo. Por isso foi bastante importante trazer para vocês cognição, emoção, sentimento, afeto, para a gente começar a dar nome para essas coisas todas que acontecem, para daí sim poder cada um na sua dinâmica, cada um na sua individualidade que está inserida num contexto ali familiar, decidir ou pelo menos conversar, discutir essa questão que eu sei está bastante polêmica em relação à escola. Mas vamos lá, existe aí uma terceira função, que é a volição. A volição, ela é um processo pelo qual a gente decide praticar alguma ação em particular. Isso pode ser definido como um esforço que eu faço de forma deliberada e acaba sendo uma das principais funções psicológicas humanas, pela tomada de decisão. Então, meu cérebro captou o estímulo, ele passou aí pelo corpo, eu tive uma reação emocional, uma reação de comportamento aí, de como eu reagi para esse estímulo de fato, e a volição vai me dizer como eu faço, o que eu respondo para esse evento que eu percebi. Então vamos costurar nossa reflexão de hoje? Primeiro, que numa linguagem assim mais coloquial, mais acessível, a volição ela é a nossa força de vontade. Ela é o nosso impulso para uma ação deliberada. A percepção das situações, então, ela provoca uma ativação de experiências emocionais que nós vivenciamos anteriormente em situação semelhante. Até aí tudo bem? O processo cognitivo, de certa forma, vai racionalizar essas experiências todas, juntamente com a experiência no aqui e no agora. Você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Então, como é que essa experiência passada, numa situação semelhante, você vivenciando no aqui e no agora, vai te trazer esse mesmo caminho, esse mesmo processo decisório? Por exemplo, quando você reflete sobre vantagens e desvantagens para tomar algum tipo de decisão, como mudar ou não de emprego, como permanecer ou não num relacionamento, como essas mudanças estéticas também, por que não? Mas quando você analisa vantagem e desvantagem, você está usando aí o seu processo cognitivo. Seleciona algumas informações de dentro do que, Josiele?
dentro desse contexto subjetivo, do que você já experimentou, do que você aprendeu, disso aqui, de dentro. Dentro do que você sente, daquilo que só você conhece, daquilo que você também não conhece, mas seleciona tudo isso aqui de dentro e também de fora, do que você continua em aprendizado. E aí você, fazendo essa seleção, é que você de verdade opta por ficar em um emprego ou em outro, ou ficou desempregado, por onde vai recomeçar, vai continuar procurando, vai voltar a procurar um trabalho, vai colocar em prática um sonho, um projeto, vai mudar seu modo de vida, enfim. Na nossa sugestão de hoje, em relação à escola, se for realmente decretado que volte às aulas, e o seu filho ele tem uma idade em que a escola é obrigatória, quais são as suas possibilidades? O que a escola pode te oferecer? O que a política pública pode oferecer? E o que você pode sinalizar? Então, veja, esse processo da cognição, de como eu percebo, como eu interajo comigo mesmo, como eu respondo, que conduta eu vou seguir, isso é fundamental em qualquer processo que você esteja inserido. Quando você compreende que as suas emoções e os seus sentimentos e os seus pensamentos desempenham um papel poderosíssimo na sua interação com o mundo, porque eles são a força motriz por trás aí de muitos comportamentos, os úteis e os inúteis, né? Você consegue de fato se desprender de alguns paradigmas, de alguns traumas e fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você convive. Viver de forma inconsciente, né? Viver de forma assim, marginalizada, até eu diria, as margens aí desse conhecimento que eu estou propondo para vocês e que várias outras pessoas propõem, cada uma aí no seu aspecto. Isso é negar a verdadeira qualidade de vida e começar a trazer assim, ó, para pertinho de você sem número de problemas físicos e emocionais. Às vezes, não tão a longo prazo assim. Então, quando você compreende essas diferenças e se torna consciente nesse processo de tomada de decisão, determinando o que para você é ruim, o que é bom e quais caminhos você pode seguir, ou pelo menos buscar auxílio para seguir, você pode escolher e navegar um mundo que é só seu, e dentro dele trazer as pessoas para essa reflexão, tornando os humanos, né, tornando nós, seres humanos, pessoas despertas de verdade, conscientes, prontas para experimentar uma vida maravilhosa. Por isso eu volto a dizer, não se trata aqui da gente concordar ou discordar em relação a esse assunto e tantos outros que essa pandemia trouxe à tona, mas a questão é como a gente vai experimentar todos esses dilemas, como que a gente vivencia, como enxerga esses dilemas, o que eu faço depois que eu enxergo. Porque olha só, às vezes você entendeu, eu li, eu escutei, eu estudei, enfim, entendi tudo. E para praticar? O primeiro passo, ele acaba sendo um pouco mais complexo, porque ele precisa aí da volição, de uma cognição ativa, de uma cognição bem estruturada e das emoções aí bem compreendidas. E ter essas 3 funções mentais aí equilibradas e bem compreendidas é o nosso grande desafio, pessoal, para todos nós. O importante é você não abandonar o seu barco. Tá difícil? Procure ajuda. Tá conseguindo? Ajuda o coleguinha. Compartilha esse vídeo, compartilha suas ideias também. Participa de verdade.
para tornar esse mundo melhor, como a gente sempre fala por aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo papo. Deixem aí nos comentários sugestões para outros diálogos e bora psicologar com Josiele Valverde.